Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou estar explicando aqui os capítulos do livro do Gênesis, do capítulo 32, 33 e 34, 35. Capítulos esses, irmãos, que traz para nós assim, com certeza, grandes aprendizados. A história de Jacó com Deus e a história de Jacó consigo mesmo e com os outros, e de como ele aprende a respeitar os outros, de como ele aprende a obedecer a Deus, aprendendo com seus próprios erros e Deus dando experiência a ele através dos seus próprios erros. É muito interessante porque Deus, através da história de Jacó, ele faz a gente refletir sobre nós mesmos e sobre a nossa vida com Deus e de que forma nós estamos lidando com a nossa vida com Deus e com os outros, o que é que estamos deixando para trás. Capítulo 32 do livro do Gênesis. Só um instante, irmãos, que eu vou abrir aqui. Capítulo 32 do livro do Gênesis vai dizer que ele vai começar dizendo que foi Jacó seu caminho e encontraram os anjos de Deus. Então Jacó disse: eis que vejo o exército de Deus. Irmãos, isso aqui é muito interessante porque no capítulo 32, no capítulo 31, Jacó está saindo da casa do seu sogro, porque ele recebeu uma ordem expressa de Deus para sair da casa do seu sogro e ir para sua casa novamente, para as terras dos seus pais. E ele foge da casa de Labão. No que ele foge da casa de Labão, no caminho Labão vai de encontro a ele, e no caminho eles se encontram, fazem um pacto, falam ali sobre o que estava magoando um ao outro, né? Os enganos que houve, Labão que tentou trapacear Jacó, Jacó que de certa forma tentou trapacear Labão. E eles fazem um pacto, selam seus acordos e Jacó segue e Labão volta para sua casa. Aqui a gente já percebe, irmãos, e a gente já entende uma coisa. Não tem como eu querer seguir adiante, não tem como eu querer ir sem resolver o que está atrás, sem resolver o que ficou para trás, sem resolver o que está pendente. Jacó ele resolve o seu problema com Labão e segue. No que ele segue, ele já segue com a intenção no coração de resolver o que ficou pendente na casa do seu pai. Porque na casa do pai dele ele havia enganado também. Na casa do pai dele ele havia mentido. É bom a gente entender que nesses capítulos, Deus ele começa a materializar uma promessa. Até aquele momento, Deus ele não tinha feito com Jacó o pacto e a promessa abrâmica, né? Que ele tinha feito para Abraão e Isaac. Então, desde aquele momento que ele propõe no seu coração resolver a vida dele com Esaú e ele está no caminho voltando para casa, a Bíblia vai nos dizer que ali agora Deus ele começa também a fazer uma virada de página na vida de Jacó, a fazer com que Jacó começa na vida de Jacó uma transformação. Isso é muito interessante, irmãos. Jacó ele já tinha visto os anjos do Senhor, aquela escada, ele tinha ouvido a voz de Deus, mas Jacó ainda precisava de uma transformação. E essa transformação não era do dia para a noite, essa transformação era gradativa, e você vai ver isso nos textos que se seguem. Isso é interessante porque nos dias que a gente vê hoje, de tanto crente se achando santo, de tanto crente achando que é o bam. Deus ele nos mostra que nós vivemos numa santificação progressiva. Todos os dias Deus está trabalhando em nós para melhorar algo em nossa vida, para fazer com que deixemos algo para trás. E a Bíblia vai nos dizer que ele manda recado para o seu irmão, vindo de encontro a ele, e ele está indo de encontro ao seu irmão.
Ele envia mensageiros. Mas no caminho, irmãos, ele passa por um lugar chamado Val do Jaboque. E ali no Val do Jaboque ele tem um encontro real com Deus. Ali no Val do Jaboque a sua personalidade começa a ser mudada. É interessante esse ponto também, porque eu não posso virar uma página, eu não posso acertar contas com pessoas que eu magoei, se primeiro não haver uma transformação em mim. Para eu ter humildade suficiente para me acertar, para deixar erros do passado de lado, eu preciso ser transformada. É por isso que tem pessoas que seguem adiante na obra, que seguem cantando, que seguem pregando, que seguem evangelizando, sem acertar o que está pendente atrás, porque eles ainda não foram transformados. Porque eles ainda não passaram no Val do Jaboque. Então, ele vai e passa no Val do Jaboque, tem aquele encontro com Deus, e o nome dele de Jacó, enganador, astuto, ele é mudado para Israel, que quer dizer um homem que luta com Deus. E no que ele luta com Deus, ele traz com ele bênçãos. No que ele luta com Deus e prevalece, ele traz com eles as poderosas bênçãos do Senhor. Mas não, irmãos, mais bênçãos materiais. E sim agora bênçãos espirituais. Deus vai começar agora a moldar a personalidade de Jacó. Porque até aquele momento, Deus era com Jacó. Mas Deus ainda não tinha mudado a personalidade, o caráter de Jacó. Deus ainda não tinha mudado o caráter de Jacó, portanto ele engana várias vezes. E a gente percebe que Deus vai começar uma mudança na vida dele gradativa, uma mudança aos poucos. Vai ser progressivo, né? O que Deus vai fazer na vida dele. Pois bem, ele se encontra com o irmão dele e ele pensa que o irmão dele vai acabar com a raça dele, mas na verdade o irmão dele se joga nos braços dele e choram e se consertam. Isso é algo para nós pensarmos, irmãos. Não continua não, sem acertar o que ficou para trás. Não vai fazendo a obra, não vai evangelizando, cantando, pregando, servindo uma água na igreja. Não vai seguindo adiante sem resolver aquilo que ficou para trás, sem resolver aquilo que ficou pendente. Continua, mas resolvendo aquilo que ficou pendente, resolvendo aquilo que precisa ser resolvido, né? Falando com aquela pessoa que você magoou, com aquela pessoa que ficou chateada com você. Vai e resolve para você conseguir ir adiante. O que é que acontece? Jacó ele já tinha tido um encontro com Deus. Ele tinha ouvido Deus, né? Ouvido a voz de Deus. Tinha se consertado com o irmão, mas ele mente. Ele fala para o irmão assim, pode ir que eu estou indo atrás de você, mas na verdade ele vai para outro lado. Ele vai para Siquém. Jacó tinha medo. E no medo que ele tinha do irmão fazer algo com ele, ele, além de mentir para o irmão, ele ainda vai desobedecer a Deus. Porque a ordem de Deus no capítulo 31 é volta para sua terra. E o que é que ele faz? Ele vai para Siquém. Em Siquém, o que ele encontra? Em Siquém, o que é que ele encontra? Ele encontra a tragédia, ele encontra o engano dos seus filhos, porque os filhos dele também enganam ele. E o que é que ele encontra mais? Ele encontra a tragédia quando os filhos dele, por ver a sua irmã que foi molestada, eles querem vingança com as próprias mãos e Jacó tem que fugir daquela terra. E é isso que a gente encontra quando a gente desobedece a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, a gente encontra tragédia. Quando a gente desobedece a Deus, a gente encontra engano. Mas a Bíblia vai nos dizer que depois dessa tragédia, Jacó desesperado, porque ele achava que o povo daquela terra ia acabar com eles, ele vai e levanta um altar e ele ouve a voz de Deus dizendo para ele, volta para sua terra, vai para Betel. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai, levanta um altar e bota o nome daquele lugar é Betel, o Deus de Betel. Interessante, irmãos, que depois de desobedecer a Deus, depois de todo o engano, de toda a tragédia que há, ele vai e levanta um altar.
Jacó ele já tinha ouvido Deus. Jacó ele já tinha tido aquela experiência no Val do Jaboque. Mesmo assim, logo em seguida ele desobedece a Deus. Não tem super-homens e nem super-mulheres. O povo de Deus é composto por um povo falho. O segredo, irmãos, é você perceber, é você ver a tragédia, você ver que desobedeceu. É você, no segredo de você recomeçar, é você ouvir novamente a voz de Deus. Voltar para onde Deus te mandou ir e levantar um altar. Altar fala de conserto, altar fala de adoração. Ainda é tempo, levanta seu altar. Reconstrói. Volta outra vez e faz aquilo que Deus te mandou. Volta outra vez e faz conserto com aquele que você magoou. Volta outra vez e desfaz os erros que você deixou para trás. Porque senão eles vão te acompanhar por toda a vida. Não se engane, você pode parecer estar bem, mas uma hora ou outra eles vão te encontrar novamente. Graça e paz. Shalom, Lehitraot.